Já voltamos, agora eu tenho um recado. Você aí que gosta de ficar muito bem informado, tem que fazer parte do canal do WhatsApp do Gazeta Esportiva. Lá você recebe as principais notícias do dia com lives, enquetes, conteúdos exclusivos. Então, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, aqui em cima, ó, aqui, e participe do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Vem fazer parte dessa loucura. Hoje tem muito jogo do Brasileirão, a gente começa falando do São Paulo, direto do Morumbi, onde está José Paes. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como que tá o ambiente por aí. Fala, minha beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho aqui na Casa Sacrossanta, como diria Alexandre Silvestre, às 20 horas, a bola rola então pra São Paulo e Cuiabá. Jogo aí do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, é confronto importante. Márcio Arcângelo, o homem mais calmo do Brasil, vai mostrar pra vocês aqui como que tá a Praça Roberto Gomes Pedrosa. Agora a polícia já fazendo aquele isolamento, porque daqui a pouquinho às 6h30 os busões chegam por aqui. Um público aí estimado de mais de 30 mil pessoas no Morumbi hoje para esse jogo importante. O São Paulo tem 15 pontos na competição, é o 6º colocado. Está ali a alguns pontos, a 4 pontinhos na verdade do líder da competição, que hoje é o Botafogo. Já o Cuiabá está lá embaixo, é o 14º, tem só 7 pontos ganhos, está fora da zona de rebaixamento, mas por 1 pontinho. Então é um jogo que o São Paulo precisa muito vencer. O Tricolor vem de 2 empates como visitante, é bem verdade, então está na hora de voltar a vencer. Em 12 jogos com o Zubeldia aí são 4 empates, 8 vitórias. O São Paulo está muito bem, é verdade, mas quer vencer hoje aqui no Morumbi para acabar com essa seca aí de vitórias no comando do professor argentino Luiz Zubeldia. Daqui a pouquinho eu vou retornar aqui com mais informações, muito provavelmente o time oficial do São Paulo, os ônibus chegando aqui no estádio do Morumbi, mas agora a gente sai daqui e pega Imigrantes, desce a serra, vai lá para a Baixada com a minha amiga Marina Buffon, porque hoje tem jogo da Série B, tem Santos e Goiás, já tem a escalação, já saiu a escalação por aí, Mar. Beijo grande. Fala, Zé, boa noite pra você, pra Michele, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesta quarta-feira. Você me pediu a escalação, o seu pedido é uma ordem, então põe na tela aí, diretor, que o Santos está escalado para enfrentar o Goiás com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil Joaquim Escobar fechando a defesa, João Schmidt, Diego Pituque, Juliano e na frente Pedrinho, Furque e Guilherme. Lembrando que Furque e Guilherme voltam a ser titulares, eles entraram na derrota contra o Operário ali no segundo tempo e agora voltam então a ser titulares para tentar reverter essa má fase do Peixão. Vou pedir para o Ricardo Braga e Rafael Leão, que estão aqui comigo, mostrarem um pouquinho aqui atrás para vocês como é que tá a Vila Belmiro, que volta a receber jogos depois aí de um mês mais ou menos, já que o Santos fez seus compromissos fora de casa e também depois fez ali alguns jogos no Estádio do Café, esteve longe da sua torcida e agora volta então 4 jogos seguidos sem vitória. Essa expectativa então de uma vitória por aqui para tentar voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, que estava na liderança e depois dessas 4 derrotas caiu para a 7ª posição. E o clima aqui hoje então é de decisão. Volto com vocês aí no estúdio. Beleza, Má, muito bom. Então é um dia de decisão, tem São Paulo, tem Santos, tem Corinthians e também, sabe quem tá na nossa redação? O Thiago Salazar, porque logo mais o Corinthians joga em Florianópolis contra o Internacional. O Salazar está na nossa redação com as notícias do Timão. Boa noite, Salazar. Tem mudança de goleiro hoje? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É como você disse, Corinthians Internacional, jogo em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Claro, o time gaúcho ainda tem problemas para atuar em Porto Alegre por causa das chuvas lá que aconteceram no Rio Grande do Sul. E o Corinthians com um time bem modificado. Para começar pelo gol, como você disse, Matheus Donelli, que não é titular do Corinthians desde 16 de julho de 2022. Ele recentemente assinou a renovação de contrato dele, vai ser o titular hoje, porque o Carlos Miguel está suspenso. Calma, torcedor. A venda do Carlos Miguel para o Nottingham Forest ainda não foi oficializada. Ela deve sim acontecer, mas por enquanto trata-se de uma suspensão do goleiro do Corinthians e por isso que o Donelli vai jogar. Falando em Donelli, vamos mostrar então o time inteiro. Campinho na tela aí, vamos pedir para o Fini colocar o campinho. O Corinthians deve ir a campo com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley.
esse deve ser o time titular do Corinthians, como você pode ver aí, retorno do Breno Bidon ao time titular, retorno do Rodrigo Garro ao time titular, Corinthians que não tem, além do Carlos Miguel, o Caetano também está suspenso, o Fagner está machucado, o Pedro Henrique está machucado e o Félix Torres e o Romero estão convocados para suas seleções lá, que vão disputar a Copa América com as suas seleções. Enfim, um time com bastante desfalque mais uma vez, algumas mudanças, inclusive na zaga o Gustavo Henrique parece que hoje acordou com um problema estomacal, é dúvida, em tese ele retornaria nesse jogo depois de cumprir suspensão, mas talvez o Antônio Oliveira tenha um problema de última hora ali, colocar o garoto Choca ou então colocar o Moscardo no meio de campo e o Ranielli para a zaga. Pode ter um problema de última hora aí, o Antônio Oliveira, para esse jogo contra o Internacional. Importantíssimo, mais uma vez, porque o Corinthians, lembrando, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, Michele. Muito bom, é isso aí. Primeiro time fora da zona do rebaixamento e que Primeiro continue assim. Né? Mas que pena que é fora da zona do rebaixamento, né? Gente, expectativa para esse jogo. Pois é. Donelli, quase 2 anos Com a sem vitória jogar, do Grêmio, por exemplo. atua hoje, né? Confusão lá no Corinthians, que daqui a pouco a gente vai explicar aí, umas confusões estão acontecendo lá. Mas vocês acham que dá para ganhar do Inter? Acho que não. Eu acho que dá. Porque é futebol. Sim, por isso, sim. Porque é futebol. Claro. Mas o Corinthians já começa sem goleiro, com todo respeito. Assim, a figura do Matheus, profissional, né? Tá lá batalhando, tendo uma oportunidade, mas o Corinthians conseguiu ficar sem 2 goleiros, né? Sem 2 baita goleiros. Então o Corinthians... Agora, do meio pra frente, Alex, se você olhar, é um bom time, né? No papel, assim, é um time, né? Que dá pra Não é dos melhores, dá pra extrair um cheio, caldo. Os olhos do torcedor, Não. mas é um time que tem qualidade, sem dúvida. Aliás, eu gosto do Yuri Alberto muito mais do que as pessoas ficam falando por aí. É Eu mesmo? gosto, acho ele um bom jogador. Ele não erra muito? Ah, erra, mas aí, assim, se você pegar a média do futebol brasileiro, o Yuri Alberto encaixa em vários times aí. Se ele estivesse jogando num time mais organizado, mais acertado. Por exemplo, no Palmeiras, um exemplo. Ele ia cansar de fazer gol, eu acho. Eu não sou muito fã do Yuri, né? Como centroavante, que fique bem claro, né? Eu sempre gosto. A gente tá falando aqui porque hoje em dia levam pro lado pessoal e não é o caso. Claro que não. É só uma questão técnica, assim. Eu acho que ele tem muitas limitações para ser centroavante de um time do gabarito do Corinthians. Mas a volta do Garro traz aí uma qualidade ao meio campo, o Coronado, que jogou uma boa partida até agora, precisa mostrar mais serviço, o Wesley é um bom jogador. Que não jogou nada no último jogo. Não jogou bem no último jogo. E tem o Yuri Alberto, que quer queiram, quer não. Tem feito gols. Tá fazendo gol, isso. né? Isso é indiscutível. Eu não acho ele grosso como você acha, por exemplo, entendeu? Eu acho. Você acha ele grosso? Acho. Eu não acho ele grosso. Acho que Às vezes não domina direito a bola. Tudo bem. Mas assim, você consegue extrair coisas dele. Por exemplo, o Rony não consegue dominar a bola, não consegue fazer muita coisa. Mas fez um gol. Mas ele é um cara importantíssimo nesse projeto do Palmeiras, nas conquistas. Sim. Então, às vezes, jogadores que não têm tecnicamente muita habilidade, muita categoria, se ele está encaixado numa engrenagem legal, ele pode fazer sucesso, ele pode se dar bem. Então, o problema do Yuri também são os Como adjacentes. A bola chega pra né? ele, a bola chega mais quadrada. pra ele. Muitas vezes. Às vezes a bola chega redonda e ele deixa a bola quadrada. Também tem isso. Muitas vezes. Agora, o que eu não faria, algo que o Salazar especulou aí, se de repente o Gustavo Henrique não jogar, tal, em vez de colocar o garoto na zaga, o menino aí que veio da base, recuar o Ranieri, eu não mexeria na estrutura do meio pra frente. Eu arriscaria então o menino novo aí na zaga e deixo o time montado do meio pra frente. Bom, e o Donelli agora tem que realmente mostrar... A chance da vida, né? É a chance da vida. É porque se ele começar a ir mal... Por exemplo, no próximo jogo, o Carlos Miguel volta, porque ele ainda não foi embora do Corinthians, ele está só suspenso hoje, ainda não está consumada a venda, então ele volta. Mas hoje é um jogo importantíssimo para o Donelli, para ver que tipo de goleiro o torcedor pode ver no gol do seu time na hora que o Carlos Miguel for embora. É isso aí. Para ver se o Corinthians precisa acelerar demais o processo de contratação de um outro goleiro, ou se ele pode ir levando com o Donelli até conseguir trazer um cara mais experiente, né? Como o Santos não vem mais. O Corinthians vai ter que trazer 2 goleiros, então. Então depende do Donelli. O segundo e o terceiro Exatamente. goleiro. Ou o Donelli vai ser o primeiro. Tem um goleiro bom, que eu acho que tem futuro. É um que apareceu lá no Cruzeiro, ele se chama Cássio, dizem que o apelido dele é gigante. Achei que você ia falar o Pedro Raul, que ele é alto, dá pra ficar no gol também.
Ó, o futebol paulista tá cheio de novelas, viu? É negociação arrastada, é fica, não fica, é saída próxima. José Paz juntou todas as tramas e conta pra gente nessa reportagem que você vai ver agora. Que o brasileiro gosta de uma novela, isso todo mundo sabe, né? Mas não é de novela lá do Plim Plim que eu tô falando, não. Eu tô falando é das novelas do futebol, aquelas negociações, aquelas transferências que se arrastam por um tempão até o capítulo final. Essa novela nem sou ator principal, nem sou ator figurante, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Você tem razão, Abel, você tem razão, ó. Até porque o ator principal dessa novela a que o senhor se refere atende pelo nome de Dudu. O jogador se envolveu numa baita polêmica nos últimos dias, depois que o Cruzeiro anunciou que o Baixola tinha um acordo para trocar o Palmeiras pelo Cabuloso. Aí danou-se. Foi um tal de versão pra cá, versão pra lá, Matos daqui, tia Leila dali. O fato é que o Dudu resolveu ficar no Verdão por causa do rebuliço todo que rolou nos episódios dessa novela de muita audiência. O contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro. A partir desse momento, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir o nosso clube. Agora, novela mais arrastada e mais cheia de reviravoltas do que a trama São Paulo Rames Rodrigues. Essa é difícil de achar, hein? O colombiano já pediu pra sair, já foi reintegrado, jogou de titular, foi pro banco, passou pra nem relacionado mais e agora, enfim, parece que ele vai mesmo deixar o clube do Morumbi depois da Copa América. A partir de lo que veo, tomo la decisión la que considero mejor para el equipo, no más que eso. Lá no Plim Plim as histórias costumam terminar com um final feliz, mas no futebol nem sempre é o amor que encerra as novelas da bola. Essa música é legal, né? Bom, então vamos lá, Alex e Silvestre, sobre essas novelas. Qual foi a mais mal conduzida? Porque, por exemplo, Rames Rodrigues foi uma contratação errada, né, do Casares. Contratação errada, mas não uma novela. Foi uma contratação errada, assim, né? Agora, que eu aplaudi todo mundo momento, aplaudiu, eu acho. Porque contratação normalmente é risco. Claro. Seja jovem jogador, qualquer uma, seja promissor, seja consagrado, né? Então eu descarto a novela Rames nesse Como quesito. Descarta? Ele não joga, nesse não joga, quesito joga. De qual foi o pior? Tá, você não vai colocar nenhuma culpa no Casares. O que acontece? Não. Certo? Não. Exatamente. E o Carlos Miguel, a condução dessa novela? Tem um erro aí da direção? Tem um erro da gestão anterior eu acho que também? teve o erro da gestão anterior de derrubar a multa que esses olham para 4 milhões, que aí qualquer time da Groenlândia pode contratar o cara. Da Groenlândia. Qualquer lugar, qualquer time de qualquer lugar, se quiser um goleiro e pagar essa multa, paga. Qualquer time paga essa multa, né? E pode até ficar devendo depois, mas vai mostrar que tem a possibilidade de pagar essa multa. Então, no caso do Carlos Miguel, o problema foi a derrubada do valor, porque se a multa dele fosse de 50 milhões, 60 milhões, aí seria mais difícil, teria que ter uma negociação, o Corinthians poderia ter um poder de barganha de aceitar ou recusar, o Carlos Miguel não ficaria todo assim, por conta de uma proposta chegou porque ele veria uma dificuldade maior do processo ser conduzido e concretizado. Então, o problema foi o valor. Daqui a pouquinho eu quero que você comente a novela Dudu e o Alexandre Silvestre comente também essas novelas. Porque a novela Dudu e a novela Cássio, elas foram bem rápidas, né? Foi, na verdade, uma minissérie, não foi uma novela. Tirou as palavras da minha boca. Foi bem rapidinho. Qual dessas 3 novelas vocês estão achando que... Bom, a do Rames não terminou, nem a do Carlos Miguel, só a do Dudu terminou. Dudu minissérie, vai. Minissériezinha já, praticamente resolvida. Vamos ver alguns capítulos adiante, né? Agora, para mim, sem dúvida, a novela Carlos Miguel, por tudo que envolve. Envolve a gestão passada, o diretor anterior, o Cássio. Do núcleo de novelas do futebol corintiano, futebol brasileiro. Envolve o Cássio, envolve o dirigente anterior, o dirigente atual. O Corinthians conseguiu praticamente perder 2 gigantes, 2 super goleiros
numa só tacada. Então, para mim, é a novela Carlos Miguel. Até porque existem novelas paralelas à do Carlos Miguel lá no Parque São Jorge. Eu só queria ter certeza em relação à novela Carlos Miguel, se essa situação envolvendo o futebol inglês, de levar o Carlos Miguel embora, veio coincidentemente logo depois da saída do Cássio, ou se o Corinthians já sabia dessa situação do Carlos Miguel e mesmo assim liberou o Cássio, porque pode ter sido uma infelicidade do Corinthians, o Cássio foi embora, mas temos o Carlos Miguel, e aí todos foram pegos de surpresa quando veio a situação da Inglaterra envolvendo o Carlos Miguel, porque aí dá para tirar um pouco o peso da atual administração, no caso Carlos Miguel. Mais ou menos, Alex. Porque se o Cássio está lá ainda, claro. a dor é menor de perder o Cássio. Não, tudo bem, mas quando o Cássio sai, o que a gente falou aqui? Eu, pelo menos, eu lembro de ter comentado. Fiquei sabendo que a multa do Carlos Miguel é desse tamanho. Antes do Cássio sair, a gente falou isso aqui. Exatamente. Então, se perde o Cássio, tem que já estar armado para o Carlos Miguel subir essa multa. Mas não conseguiram, tal. Renovar. Então não libera o Cássio. Fica com o Cássio. Então, pois é. Aí liberaram o Cássio, ainda devem dinheiro para o Cássio, não conseguiram nem colocar a dívida com o Cássio para o Cruzeiro bancar e como parte de uma negociação, quer dizer, aí o Corinthians errou. Né? Então aliás, essa gestão do Corinthians... Tá atrapalhada. Os trapalhões estão com inveja, né? Com certeza. Olha, e vem de longa data, né? Porque parece que quem passa o bastão pro outro não quer o bem do Corinthians. Quer ferrar o outro. A impressão que dá é que nem política. Já falei isso também, né? Quando troca um governo, seja lá qual for, né? Um partido para outro, o que deixa arrasa a terra, né? Para ferrar o sucessor. É verdade. Bom, a busca do Al-Sadd pelo técnico Abel Ferreira voltou a ser assunto com a declaração de um jogador do clube do Catar. Veja só o que o ex-corintiano Guilherme Torres falou sobre a expectativa que havia em relação ao treinador português. Eu tava torcendo para que fosse. Queria. O cara é um grande treinador, né? O que ele fez aqui no Brasil, o que tá fazendo, né? Com o Palmeiras. Na hora que eu fiquei sabendo, os caras tudo veio me perguntar como é que era. Falei, no Brasil tá arrebentando, velho. Se vier, vai ajudar demais. Quando que foi isso? Foi no final do ano? Foi, final do ano. Iria apresentar em janeiro, começo de janeiro. E lá já se falava isso? Não, já falava que tava certo. Porque aqui aí tem até essa polêmica agora em relação à assinatura dele, depois ele ficou no Palmeiras, então... Se eu não me engano, acho que tinha assinado, né? Sim. Dizem que... Sim, porque os caras me perguntou, a diretoria me perguntou para saber como é que era, pediu para perguntar para os jogadores... Como é que era, não só como treinador que eles viram, né? Mas assim como pessoa, como é que ele gosta de trabalhar, essas coisas. E todo mundo sempre super elogiou e os caras estavam felizes de que ele ia, né? Mas infelizmente não deu certo. Os caras ficaram chateados, né? Ficaram chateados. Pô, lógico que fica. Ficaram. Que ele não, porque como eu tinha assinado todas essas coisas, né? Então, os caras esperavam, né? Contavam, né? Com isso. O Guilherme que tá falando que assinou. Eu nunca cravei a ida, mas disse que estava 99% certa, né? A ida do Abel para o futebol do Catar, para esse Al-Sadd. E ele mudou de ideia. Não vou aqui ficar agora, né, explicando 1 trilhão de vezes o que eu já expliquei, o que as pessoas já sabem. Agora, o Abel, ele deu a versão dele de uma forma bem pequenininha, protocolar, até porque ele não pode falar do assunto. Está no tribunal, deve ter sido orientado por advogado. O próprio clube lá do Catar não comenta mais o assunto, que está na FIFA, que também não comenta o assunto. E eu só quero lembrar que o Abel Ferreira, aqui no troféu Mesa Redonda, disse, quando recebeu o prêmio do Ayrton Senna, de quem ele é fã, ele falou, antes de decidir se ia, se não ia, não falava também desse assunto, e eu já dava a informação, eu e alguns colegas. O Abel, ele falou algo que me chamou a atenção, que foi, pela primeira vez na minha carreira, quem vai decidir é a minha família, porque eles já sofreram entre aspas, né? Sempre eu tomo as decisões, chegou a ver. Então, quando ele falou isso, aqui no nosso prédio, no nosso teatro, eu falei, é a mulher que vai decidir. E pelo que eu sei, foi ela que, eu não vou. Então, é engraçado, porque, assim, a gente entende que o Abel não possa falar, porque está na justiça, né? Então, qualquer coisa que ele fale pode atrapalhar todo esse processo. Mas, se a família não queria ir, e ele falou que a família queria decidir, por que Katsu ele assinou o negócio lá?
Não sei se ele assinou e não sei o que ele assinou. Sim, mas... Deve ter assinado alguma coisa, né? Várias pessoas deram a FIFA, informação de que ele assinou. O Al Saad não ia entrar na justiça se tivesse só um papel de pão ou uma ligação ou alguma coisa. Deve estar embasado em alguma situação mais concreta. Sim. O Guilherme falou que assinou, que estava lá no ambiente do clube. Então todo mundo do clube deve ter falado e mostrado, enfim. Mas assim, se a família ia definir... É um quebra-cabeça que para mim as peças não se encaixam. Entendeu? Se o Abel falou que a família ia decidir, ele vai lá e assina. Então ele assinou a revelia da família? Ou antes a família aceitava e depois não aceitou mais, falou, não quero mais. Eles chegaram a viajar para lá. Diz que ele foi conhecer as instalações do clube. Mas precisa ver a linha do tempo. Quando que ele teria assinado esse documento, carta de intenção, sei lá como é que chama? No final do ano passado, lá para novembro. Pode ter sido. Quando que ele decidiu ficar? Na volta das férias. Sim. Aparentemente. Ele estava pé da vida, cansado, de saco cheio. Ele falou, tô de saco cheio. Falou para mim, em outubro isso, numa coletiva. Né? Aí ele ganha o Campeonato Brasileiro, vai relaxar, sai de férias, volta com um contratinho novinho da titia Leila aqui. De repente conversou com a família, sentou com a Leila, tá bom, vou renovar, só que eu tenho um pepino para resolver que vai explodir daqui a pouco. Eu imagino que tenha sido algo nesse sentido. Enfim, ele deve ter... Com certeza ele abriu o jogo para Leila, porque senão acho que ela não teria tido a atitude que ela teve. Acho que ele chegou e falou, olha, Leila, eu tô com a intenção de ir, eu assinei. Com ela ele falou. Talvez por isso também, especulando, né? Ela dá o respaldo. Ela tenha tido uma reação diferente, publicamente falando, em relação ao que falou do Dudu. Né? Talvez o Abel tenha jogado limpo. Só que como no futebol tudo muda, ela falou que o Dudu vai embora no final de 25, mas se ele arrebentar nesse 1 ano e meio, eu duvido que ela não volte atrás e fale, tá bom, o Dudu tá arrebentando, vou renovar pelo menos mais um ano. Não, e tem renovação automática, se ele cumprir metas no ano que vem, metade, né? No ano que vem, se ele cumprir as metas de metade dos jogos, ano que vem, ele renova automaticamente mais uma temporada com o Palmeiras. Mais um ano, então. Aí iria até o final de 2026. E vai mostrar o ônibus do São Paulo agora? A qualquer momento tá chegando o ônibus do São Paulo, então você aguarde aí em casa, porque o São Paulo tá chegando pro jogo. O Alex dá uma tremida quando o ônibus do São Paulo chega assim, ele fica meio... Quer falar? Opa, o que foi? Calma. Ai, que foi? O coração palpita. Ó, vai ter um jogo de futsal amanhã, Sub-8, Juventus e Friburgo. É a final do Sub-8. Tá? E o nosso amiguinho que é telespectador, o Lorenzo Marques, vai jogar e tá te mandando um beijo. Um beijo, Lorenzo, pra você. Arrasa, Lorenzo. O mercado da bola do Palmeiras também tá fervendo, hein? Silvestre, o Maurício tá perto de ser contratado, é isso? Não só o Maurício, que joga como um meia pelo lado direito, pode jogar por dentro, tá chegando do Internacional, assim como o Jai, o Agostinho Jai, que é um lateral direito lá do São Lourenço. São negociações que envolvem mais ou menos a mesma quantia, algo em torno de 40 milhões de reais. Né? O Palmeiras está muito próximo de anunciar esses dois reforços. O Maurício, que já é um desejo antigo do Abel Ferreira. Desde o ano passado, né? Sim, o Palmeiras já deu uma flertada, namorou, não teve negócio, agora o Palmeiras se aproximou de um acordo, o resto são detalhes. E esse Diai, que é um promissor lateral direito, que também pode jogar um pouco mais adiantado, pode jogar de volante, jogador que o Abel gosta muito pela intensidade e que viu de perto agora na fase pela polivalência, né? Ele pode fazer várias funções, não é isso? Exatamente. Isso é o que o Abel gosta, que isso é o que todo mundo gosta, né? É isso? Acho que até você gosta, né? E outra, muita gente pode perguntar, pô, mas vai trazer mais um lateral direito? Já tem Marcos Rocha, tem o Mike, tem o Garcia, que às vezes entra, mas tá lá sempre no banco, e vai trazer um quarto lateral direito? Mas é que o Marcos Rocha tem contrato até o fim do ano. E 37, isso já é o indicativo de que pode acontecer com o Marcos Rocha algo natural, que o próprio Abel já fez várias vezes com outros jogadores, com o William Bigode, com o Felipe Melo, com o Jailson, cada um na sua época. Naturalmente o Abel vai renovando nas posições em que ele acha necessário renovar. E a lateral direita é uma dessas posições, por isso que eu imagino que o Marcos Rocha não vai renovar e o Giai chegue para compor aí com o Mike. É bom esse Giai? Só vejo ele correndo na praia. Não tem um olha, ele corre jogo bonito, dele, olha, tem um cabelo legal, olha que legal. Ó, quase caiu e levantou. Só treina na praia. Bom, ele é titular do São Lourenço desde os 18. Ele está há 2 temporadas como titular. É um jogador que defende, que ataca, que dá passe, dá assistência.
e é jogador também da seleção de base da Argentina. Então, é um cara que tem chamado a atenção. Tem qualidade. Legal. A gente volta agora para Vila Belmiro, novo papo com a Marina. Omar, a vitória hoje é fundamental para o Peixe, né? Precisa vencer aqui hoje, como a gente vinha falando para vocês lá na primeira entrada e falamos ontem também, são 4 derrotas seguidas, o Santos saiu ali da liderança, despencou para a 7ª posição. Eu volto com vocês aí, porque o ônibus do São Paulo tá aparecendo por aí. Gostei. O ônibus do São Paulo tá aparecendo, vamos lá, tá contigo, Zé. Olá. Está chegando por aqui, nesse momento, apontando na praça, Roberto Gomes Pedrosa para delírio dos São Paulinos aqui ao redor do estádio. Vem passando devagarzinho, vem passando mansinho o ônibus do Cuiabá. Já chegou a festa da torcida aí, ó. A torcida gritando, entoando aqueles cantos que a gente já está acostumado a escutar no Morumbis. Informação importante para quem acompanha o Gazeta Esportiva. Ó, o Alan Franco está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, estava no banco contra o Corinthians. Tomou o 3º cartão amarelo, não joga hoje, deve ser substituído pelo Diego Costa. E o Daverson, que é atleta do Cuiabá, foi reintegrado aí depois daquele quiprocó todo, lance de indisciplina, mas está fazendo um recondicionamento físico, não atua hoje na partida contra o São Paulo. O busão devagarzinho, passando ali de mansinho para entrar tranquilaço aqui nas dependências do estádio do Morumbis. Todo mundo gritando bastante. O São Paulo que tem um jogo importante contra o Cuiabá, depois vai pegar o Vasco, depois Criciúma. Enfim, uma sequência aí contra equipes que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vai fazer aí 4 partidas em 10 dias. Então uma sequência em que o São Paulo pensa vencer, claro, todos esses jogos para ficar mais lá em cima ainda, né? Mais lá no topo da tabela ainda, brigar de vez pela liderança do Campeonato Brasileiro. Devolvo para vocês aí, viu, Michele? Daqui a pouquinho, muito provavelmente, teremos o São Paulo oficial aqui no Gazeta Esportiva. No momento em que os policiais também entram, vai fechar-se o portão por ali e a gente vai se posicionar num outro cantinho aqui do Morumbis para mostrar tudo para vocês desse pré-jogo, tá bom? Desse clima aqui antes de São Paulo e Cuiabá, querida. Beleza, José Paz, mas tá é uma certo. blindagem também, Michele, tá louco, né? Os caras põem a torcida 1 quilômetro longe do ônibus. Se fosse o ônibus visitante, não deveria, né, ser hostilizado. O Cuiabá já chegou até. Poxa vida, poderia haver um cara. risco, mas nesse caso aqui... Pelo amor, que nem o Corredor Verde lá que vocês gostam de fazer no Allianz Parque, né? Eu nunca fiz parte, mas eu gosto. Eu já cobri o Corredor Verde. Eu acho bonito, acho lindo. É bonito e tal, só que mas o São Paulo fazia tudo vermelho, aquela... mas fica distante, né? Eu gostava da coisa mais orgânica, Michele. Sabe quando era orgânico? Mas é que aí, quando tem a coisa orgânica, às vezes tem alguns bestas que jogam pedra no ônibus. É verdade. Sempre tem, né? Então, aí por causa de uns poucos, a gente acaba deixando a festa deixar de ficar tão bonita. É bom senso, né? Porque hoje ninguém jogaria pedra no ônibus de São Paulo. Os São Paulinos estão de bem, né? Eu também acho. Poderiam ficar mais perto um pouquinho. Ô, José Paz, dá pra você... Não, agora o José Paz não vai falar com a gente, ele tá se movimentando lá. A gente vai voltar com a Marina lá em Santos, Vila Belmiro. Hoje o Peixe tem que ganhar, senão o Carille vai rodar. É isso que o pessoal tá comentando, né, Mar? Agora sim, hein? Sem busão aqui para atrapalhar a nossa entrada. Pois é, Mia, a situação é exatamente essa. O cara, ele tá balançando no cargo justamente por conta dos resultados. O que se espera aqui hoje é vitória e bom desempenho, algo que não vem acontecendo nos últimos 4 compromissos. Então, assim, o Carille, ele é visto com bons olhos pela diretoria, também pelo grupo de atletas, tão fechado com ele. Só que precisa de resultados, precisa de vitórias, precisa voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que sim, realmente exista aí uma possibilidade dele cair do cargo, mas não há ninguém em vista ainda caso isso aconteça. Então é torcer para ser um bom jogo aqui na Vila Belmiro, até porque a torcida está aqui na Vila, não pode torcida organizada por conta ainda da decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, mas a torcida está em grande peso, vou pedir para o Braguinha mostrar para vocês. E aí a gente já vai se encaminhar aqui para dentro do estádio para fazer a cobertura para vocês, esperando que não haja nenhum tipo de contratempo e essa vitória chegue para o Santos. Lembrando que o Goiás também precisa vencer, porque vem de 2 compromissos aí, uma derrota e um empate, tá, Mi? Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos para Fábio Carille. E aí é isso que eu não entendo. Não tem um treinador à vista
e ele corre o risco de ser mandado embora? Corre, não só ele. Se o Santos perder hoje, cai todo mundo. Cai Alexandre Galo, cai o Marcelo Fernandes, cai toda a estrutura de futebol do Santos, porque a pressão está gigante na Vila Belmiro. O Marcelo Teixeira segurou até onde deu, e se hoje o Santos perder, vai ser uma metamorfose dentro da Vila Belmiro que vocês não fazem ideia. O furacão tá forte lá dentro, tá realmente um... Que susto que você me deu agora. Tá uma crise danada, no Santos, e o Santos precisa desse resultado. Se o Goiás precisa também, ou seja, teremos um jogo, no mínimo, muito tenso. Por que o Santos caiu de produção, ao meu ver? Porque o Guilherme, que era o melhor jogador do time, na linha, se lesionou e está voltando hoje. Hoje o Guilherme e o Furch vão jogar. Para ser titular, e porque o Santos perdeu o goleiro dele, né? Que era um cara que segurava a bronca lá atrás. Coincidentemente, nesse período, o Santos caiu de produção e começou a perder. Mesmo que tropece hoje, o que vai ser terrível para o Santos, mas dá muito tempo ainda para se recuperar nessa Série B, eu acho que se demitirem o Carille, o Santos vai cometer um grande erro. Tem que deixar o Carille lá. Vou insistir no erro, porque já fizeram isso uma vez com ele, e eu não vejo outro cara no mercado. Já deu, o Carille já fez um bom trabalho aí no Campeonato Paulista, é um bom técnico. Deixa o cara superar uma fase também. Porque hoje em dia no futebol você não tem tempo nem de superar. Sabe, se dá a volta por cima, a história de recuperação, tanto para o jogador quanto para o técnico, não dão tempo nem para essas histórias acontecerem. Lembra o Tite, que o Andrés bancou, ele continuou no Corinthians e depois ganhou? Sim. Tele Santana no São Paulo, queriam matar o Tele. O Tele chegou aqui no São Paulo como pé frio, perdendo tudo, perdeu um jogo. O Carille trocou o Japão, cheio de dinheiro, para assumir o Santos de novo, porque ele queria dirigir o Santos, porque não deu certo a primeira passagem, foi interrompida de uma maneira absurda, né, quando o Carille chegou. E ele queria completar aquele serviço que ele tinha começado. E ele conseguiu voltar, abriu mão de conforto, de dinheiro, para trabalhar no Santos. Em 4 meses vão despachar o cara sem saber quem contratar. De volta pro Japão. Vai ter que ser, né? Não vai dar. Não querem mais ele lá agora, eu acho. Salazar, o Palácios passou por uma nova cirurgia, é isso? Pois é, Michele, passou por uma nova cirurgia. O Palácios, para quem não lembra, ele chegou ao Corinthians logo na estreia dele contra o São Bernardo. Ele acaba, antes do intervalo, no primeiro tempo, sofrendo uma lesão ali. Ele teve um entorse no joelho, teve um probleminha no menisco, uma lesão grave até no menisco. Passou por cirurgia, depois teve que fazer uma outra infiltração e agora de novo uma nova cirurgia. Ele nunca mais entrou em campo pelo Corinthians. Hoje o doutor Joaquim Grava, junto com um médico que conhece o Palácios desde lá de uns 15 anos, ajudaram nessa cirurgia de cartilagem. E a doutora Ana Carolina Cortê falou sobre o problema do Palácio. E atenção, tem uma declaração dela importante. Eu volto já para trazer mais detalhes. Vamos ouvir primeiro a doutora. Palácios veio com uma lesão de cartilagem e que essa lesão se tornou mais exposta a partir do momento daquele jogo contra o São Bernardo, que ele teve uma entorse de joelho e ele teve uma lesão de menisco. O tratamento daquela lesão de menisco foi a meniscectomia, que é a retirada de um pedaço do menisco. Só que com essa retirada a gente perde ali a função do menisco, que é a função de amortecer o impacto do joelho. E aí sim a cartilagem se torna mais exposta. E essa lesão foi então se tornando cada vez mais exposta. Esse procedimento tecnicamente se chama microfratura, onde você perfura um pouquinho ali a cartilagem para que ela sangre e ela provoque uma cicatrização. Quando a gente fala dessa cirurgia, dessa técnica de microfratura, a gente está falando de aproximadamente 4 a 5 meses, podendo ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Pois é, olha só o tamanho do problema. O jogador foi contratado, jogou meio tempo, não entrou mais em campo e, como disse a doutora, agora, se tudo der certo, volta só daqui a 4 ou 5 meses. E aí, a primeira frase da doutora foi: o Palácios veio com a lesão. Ficou aquela dúvida, o Palácios foi contratado, machucado? Ninguém constatou que ele tinha uma lesão? Essa é a sensação que fica, né? A gente foi apurar, a doutora Ana, ela fez parte da equipe que examinou o Palácios na contratação dele, na virada do ano, ali, final de dezembro, começo de janeiro. Ela fez parte daquela equipe que, à época, era chefiada pelo doutor Fábio Novi.
nós procuramos o Dr. Fábio Novi, ele explicou que não pode se manifestar por 2 motivos. O Código de Ética da Medicina, do qual ele não pode falar de ex-pacientes, e o outro, o contrato que ele teve com o Corinthians, que o impossibilita de falar de ex-jogadores, de casos que ele tratou enquanto chefe do departamento médico. Ele poderia até sofrer um processo se ele se manifestasse sobre esses casos. Por isso, o Dr. Fábio Novi gentilmente nos explicou que não vai poder se manifestar. Agora eu, como setorista, Michele, fui atrás de mais informação e uma coisa me chamou a atenção. O Palácio estava lá nos Estados Unidos jogando na MLS ano passado, jogou a temporada inteira, fez 45 jogos, a média dele é de 85 minutos em campo e o último jogo dele foi em dezembro mesmo, até o final da temporada. Veio para o Corinthians, fez toda a pré-temporada, fez os treinamentos e tudo isso começou a acontecer quando de fato ele sofre a lesão lá em São Bernardo. Então chama a atenção, apesar da doutora, eu não estou aqui desconfiando da doutora, só trazendo informação. Ela disse que ele veio lesionado. Dr. Fábio Novi prefere não se manifestar sobre isso e acho que vai caber uma explicação maior do Corinthians por parte da doutora que hoje chefia esse departamento, porque a gente lembra que o Palácios estava jogando antes e fez toda a pré-temporada aqui no Corinthians normalmente, ou seja, fica um grande ponto de interrogação para a gente tentar entender, apurar e quem sabe o Corinthians voltar a explicar. Um outro assunto de bastidor que pegou fogo nessa tarde, Michele, é o seguinte, uma informação revelada aqui pela Gazeta Esportiva de que o Thiago Gasparino, que foi contratado para liderar o Cifute, seu analista de mercado do Corinthians, foi demitido na tarde de hoje. Isso chamou muita atenção porque foi um nome que o Corinthians trouxe lá do Valladolid, com recomendação do Ronaldo, de dirigente do Barcelona. E olha só o que ele escreveu nas redes sociais, só um resuminho para vocês. Aspas para o Thiago Gasparino. Infelizmente, as coisas não caminharam como prometido. Já no final de janeiro, com a chegada do executivo de futebol, que é o Fabinho Soldado, passei a não ter acesso a treinos, viagens e não pude montar a minha equipe de trabalho. Desde então, fiquei totalmente apartado das principais discussões sobre a montagem do elenco profissional. Isso bate com o que o Rubão disse aqui no Mesa Redonda, lá dia 5 de maio, de que estavam escanteando o Thiago Gasparino, porque foi um cara que foi trazido pelo Rubão e aí tem toda essa guerra política. Enfim, o que a gente sabe é que o Thiago Gasparino foi demitido e agora o Corinthians está trazendo um ex-analista do Flamengo, por indicação do mesmo Fabinho Soldado. Mas chama atenção, mais um que sai dessa gestão do Augusto Melo e mais um que sai reclamando de uma certa ingerência ou uma certa impossibilidade de fazer o seu trabalho. Casos que a gente já viu aí recentemente com o diretor jurídico, diretor financeiro, entre outros, Michele. É um Corinthians que joga hoje contra o Internacional, mas que continua fervendo nos bastidores, hein? Puxa vida, né? Que situação essa do Palácios. Mas se ele jogou ano passado todo, fez a pré-temporada. Eu quero crer que a médica do Corinthians entende muito de medicina, mas é fraca em comunicação. Eu quero crer que ela tenha se expressado mal, que ela não quis dizer o que ela acabou dizendo, que ela... Não sei, porque de fato, se ela fazia parte da equipe médica que avaliou o Palácios quando ele chegou, e ele participou de toda a pré-temporada a ponto de poder participar de um jogo, quer dizer, ele entrou em campo normal. Então, ele se machucou no jogo e aí é uma fatalidade que pode acontecer com qualquer jogador de futebol. Mas falar que ele veio machucado não encaixa. É mais uma dessas histórias que as peças não se encaixam. Né? Por isso que eu falo, ela pode entender tudo de medicina esportiva, de ortopedia, de tudo, mas talvez não entenda muito de comunicação. E erros de comunicação à parte, isso aí, no caso do Palácio, me parece muito mais um azar do Corinthians e do jogador do que um erro de avaliação. Sim. É o que me parece à distância. Eu também acho. No Morumbi, já saiu a escalação oficial do Tricolor, Zé? Já saiu sim, minha querida Michele, acabou de sair a escalação oficial do São Paulo, mandei no grupo aí, mandei no nosso zap aí no grupo pra galera colocar na arte, não sei se vai dar tempo porque faz alguns segundos apenas. Então vai no gogó, tá? Jandrei no gol, Igor Vinícius na lateral direita, e o Arboleda, Diego Costa e o Wellington, o meio de campo bastante modificado, com o Alisson, Galopo e Luciano.
Lá na frente, Michel Araújo, Wellington Rato e Caleri. Lucas Moura vai ficar no banco de reservas na partida de hoje. Vamos ver então como que o técnico Luiz Ubeldia vai gerenciar tudo isso. A gente sabe, é um jogo contra o Cuiabá, um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Como eu disse na minha entrada anterior, o São Paulo vai fazer 4 jogos em 10 dias. Tem Vasco pela frente, Cuiabá, Vasco, tem o Criciúma e depois o Bahia. Então é uma sequência aí para o São Paulo, como eu disse, se garantir, conseguir um número elevado de vitórias para continuar lá na parte de cima. A rua aqui, ó, Avenida Giovanni Gronk, completamente tomada. O pessoal que assiste o Gazeta Esportiva por aqui, vem cá, meu querido, vem cá. Como é que é teu nome? Meu nome é Edson. Ô Edson, quanto que vai ser hoje? 2-0, gol do Caleri e gol do Luciano. Então tá bom, Caleri, os dois titulares hoje, Lucas no banco. O que você achou? É bom, o Lucas é mais pra clássico, jogo mais decisivo, assim. Acho que hoje tem que preservar o Lucas mesmo, tá certo o técnico, tá certo. Mas acho que no segundo tempo ele entra. Ele entra. Hoje não precisa nem do Lucas então, Michel. Eu devolvo pra vocês aqui a galera fazendo a festa. Cadê a festa aí do Tricolor? Vai defender esse São Paulo! Vamos porque o São Paulo é sentimento. Vem mais, vem meu querido. Quanto vai ser hoje? 2-0. Quem vai fazer? Caleri e o outro lá que esqueci o nome. O outro que você esqueceu o nome com certeza vai fazer o gol. Você, meu querido, tá tomando aí um suquinho. Quanto que vai ser hoje? 3-0. 3-0, tranquilaço? Isso. Caleri, Luciano e um do Arboleda, de cabeça. Nossa, até o Arboleda. Vamos no churrasquinho ali, ó. Vem no churrasquinho que o diretor tá com tempo. Vem no churrasquinho que ele queria mostrar o espetinho dele no... Calma! Vocês são tudo maliciosos, hein? Ele vai mostrar o espetinho no Gazeta Esportivo. Quanto que tá o espetinho aí, meu querido? É 10. E pra quem é do Gazeta Esportivo é quanto? 9,99. Ah, você tá de brincadeira, não vou mostrar mais o seu espetinho, não. Aí, ó, vamos encerrar com a imagem da carninha, da linguicinha, do franguinho, queijo coalho. A Michele vai ficar com fome, hein? Vai daí, Michele! Ai, gente, como eu amo esses espetinhos. É uma delícia. Gente, da rua. a linguiça, o espetinho. Pizza de R$10, é uma delícia. Não, gostoso é de ficar lá antes do jogo e comer. R$10 na saída. É uma delícia. Isso é o gostoso. Ali, abre papelão e pronto. Nossa, é isso aí. E o coelhinho da Mira? Ô, dona Mira e o bigode, hein, meu? Morreu? Das barraquinhas. Não, nunca mais lá, né? Então tá bom. Não mais nada, nem dentro, nem fora. Ó, o espetinho, sacanagem isso nesse horário. Nossa, delícia, olha aquele tá de bonito, linguiça, a linguiça tá bonita, né? Eu comeria um de linguiça, um de carne, pô, manda um de queijo, aquele é pão de alho e um de queijo. Não, eu comeria 2 de linguiça, não, 1 de linguiça, 2 de carne, 1 de queijo e 1 pão de alho, tudo, comeria tudo isso. Rapa, o cara consegue desmontar a churrasqueira, pegando fogo. Não tem rapa. Nossa, que pensa. Ô, Silvestre, pra esse jogo, o São Paulo ganha com facilidade? Pra mim, o São Paulo já deveria ter ganho os 2 jogos anteriores fora de casa, contra o Internacional e o Corinthians, né? Faltou um pouco de... Eu ia falar um termo aqui... Não fala. De gana. De gana. Gana. Exatamente. Mas eu gosto, poupar o Lucas, né? Importante também, porque o São Paulo vai ter uma sequência grande. Eu gosto do Araújo quando entra no time, acho um jogador firme, né? O Wellington Rato voltando. Tem que ver como é que o Rato tá fisicamente para aguentar o jogo inteiro, né? Talvez ele não. Sim, talvez mas mesmo assim na bola parada, importante, precisa, né? importante. É um cara importante. E o Caleri, né, lá na frente, sempre fazendo aquele pivô. Dá pra entrar de lado desse campinho, hein, diretor? Dá pra entrar também de lado desse campinho. Eu tô vendo esse campinho aí, eu não sei, hein? Bonitinho, assim. Eu tenho um pouco de receio em relação ao goleiro de São Paulo, o Jandrei, né? Que contra o Corinthians vai falar, falhou. Não falhou, né? Os caras acertaram chutes cruzados. Mas parece que ele murcha. Não, o primeiro gol. E o gol cresce. O primeiro gol eu achei que ele, se fosse o Carlos Miguel, pegaria. Então, parece que o cara murcha e o gol cresce. Pegaria. Eu nunca vi, ele pulou pra baixo. Ele exatamente. pulou rasteiro, não teve explosão nenhuma. Então tem que explodir. Goleiro tem que ter explosão. E sem saidinha, Jandrei. Quanto que é o jogo hoje, Silvestre? 2-0. 2-0? Tricolor. 3-0 pro São Paulo. 3-0 pro São Paulo. E 30 mil lá no Morumbi é pouco. Quero 40. Torcida que conduz 40 mil lá. Você paga ingresso pra todo mundo toda hora? Não, eu não pago ingresso. Quarta-feira, meio de semana, assim é complicado, gente. O São Paulo botou 40 mil numa segunda-feira à noite. Ah, mas é outro jogo. Né? A média do São Paulo é 40 pra cima, gente. Então você vai brigar com crise, pronto. Crise no São Paulo. Crise na torcida. Tá bom. Bom, Zubeldia,
Qual é o que acontece com esse Zubeldia? Rapidamente, se der para falar, Alex, sua opinião. O que é a mágica que esse rapaz fez? É um fenômeno, sorte? né? É competência? É um fenômeno. É um fenômeno? É um fenômeno. Até começar a perder, né? Pois é, futebol é assim. Mas futebol ele parece ser muito bom. Mas ele chegou e parece que encaixou realmente muito bem. Parece que ele já chegou conhecendo o time do São Paulo, conhecendo o elenco, porque dá a impressão que ele antecipou etapas em relação a uma adaptação. É isso. Ele jogou contra o São Paulo algumas vezes também. Sim. Ele já tinha. Claro, e quando começou a negociação, o primeiro contato, ele já foi atrás, deve ter uma equipe competente ao lado dele. Muito bom, hein? Ele é um cara vivo, um cara esperto. Eu gosto desse jeito dele trabalhar também. Essa energia de correr, Turma, explosão. Mas explosão porque acabou. Então explodiu, acabou pronto. o tempo, explodiu o tempo. Zubeldia Jornal Alegria. da Gazeta na sequência. Tchau. Beijo.